Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora, hoje a nossa aula será sobre volume, tá bom? Então vamos ver o assunto. Está na unidade 3 também da apostila de vocês, tá? Bem, ao construir uma piscina, é comum as pessoas verificarem o seu tamanho para saber a capacidade de água que caberá nela, pois quanto maior a piscina, maior o volume de água. Veja como a gente poderia calcular o volume. O que é volume? Vamos ver então? Veja, volume. Definimos volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Então, é um recipiente e que nele cabe uma substância. Essa substância nela representa esse volume, né? Então, as figuras espaciais como o cubo e o paralelepípedo, entre outros, possuem volume, ou seja, possui esse espaço para que a gente encha com alguma substância, né? Coloque alguma substância dentro desse volume. A capacidade de um corpo é calculada através da multiplicação entre as três dimensões: comprimento, altura e largura. Então vamos ver. Veja que a gente vai falar de volume, mas a gente vai citar só dois tipos de sólidos, que são o paralelepípedo e o cubo. Veja que o paralelepípedo ele tem um formato de uma caixa retangular e o cubo, você já está vendo, todas as arestas têm as mesmas medidas, todas as faces são do mesmo tamanho. Já o paralelepípedo é diferente. O comprimento é um tamanho, a largura é outro e a altura também. Já no cubo, não. O comprimento tem a mesma medida da altura, que tem a medida da largura, porque todas as arestas de um cubo medem a mesma coisa. Já de um paralelepípedo, não, tá bom? Então, vamos ver como a gente faz isso. O volume é utilizado de acordo com as unidades das dimensões do corpo. Observe as unidades de volume. Falar de volume, a gente também precisa saber essas medidas. Então, unidades de medidas que a gente irá trabalhar quando a gente fala de volume está relacionado à capacidade. Então, a medida de capacidade vai sempre estar relacionada a volume. Veja que eu posso ter um sólido, né? Ou um objeto em que eu possa representá-lo, a sua medida, em quilômetro cúbico, decâmetro cúbico, decímetro cúbico, porque todas essas unidades de medida, quando estiver ao cubo, é porque foi calculado o volume daquele recipiente. Então, toda vez que vocês observarem e que cada unidade estiver apresentada ao cubo, quer dizer elevado a 3, tá vendo o expoente aqui em cima? É porque, aqui não está não, mas será colocado. Todos aqui estão representando medidas de volume. E para a gente transformar uma medida de volume para um quilômetro, ou decâmetro, ou decímetro, ou milímetro, veja que para cada unidade que eu andar da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por π. Como assim? Você tem lá 1 quilômetro e você quer transformar esse 1 quilômetro cúbico, em hectômetro. Você vai pegar esse 1 e multiplicar por 1000. E aí você vai saber quanto 1 quilômetro equivale em hectômetro. Agora, se você quiser de quilômetro passar para decâmetro, você vai multiplicar por 1000, porque primeiro você passa por essa unidade. O resultado encontrado você multiplica novamente por 1000. Veja que quando a gente falou de área ao quadrado, então a gente falou que para a gente completar uma tabela com unidades de medidas, né? Quando a gente fala de área, a gente aplica o quê? A medida de comprimento.
E aí a gente tem centímetros quadrado, metros quadrado, hectômetro ao quadrado e assim por diante. Como hoje a gente está falando de volume, será o cubo. Então a gente não vai multiplicar por 10 e sim de 1000 em 1000, tá bom? Da mesma forma, quando eu tiver os submúltiplos, que são os decímetro, centímetro e milímetro, eles, para eu transformar eles em qualquer outra dessas unidades aqui, eu vou estar sempre dividindo 1000 de acordo com cada unidade. Se eu passar por 3 unidades até chegar ao metro, contando com o metro, então eu vou dividir por 1000 3 vezes. Então, veja, eu tenho uma medida em milímetro cúbico e preciso chegar em metro. Então, você vai pegar o valor que está no milímetro e vai dividir por 1000. Depois, dividir por 1000 novamente. Depois, dividir por 1000 novamente. Então, de milímetro, você andou 1, 2 e a terceira, que é onde você vai parar, 3 unidades. Então, já que são 3 unidades, você tem que dividir por 1000 3 vezes. A mesma coisa na hora de eu transformar os múltiplos para vir para cá. Eu vou multiplicando de acordo com a quantidade de unidades. Se eu andar só uma unidade, eu vou multiplicar só uma vez por 1000 e vou achar o resultado. Mas se eu tiver aqui de quilômetro cúbico e chegar a metro cúbico, eu vou ter que pegar o número que está em quilômetro, multiplicar por 1000 e o resultado multiplicar de novo por 1000 e o resultado multiplicar de novo por 1000. Aí eu paro. Por quê? Porque eu já cheguei em metro. É a unidade que eu quero chegar. Mas se eu tiver que passar e, em vez de parar em metro, continuar em decímetro, então eu tenho que multiplicar novamente por 1000. Volume é isso. Ou você divide por 1000 para transformar algo que está em decâmetro para metro, você vai multiplicando, e algo que está em centímetro para quilômetro, você vai dividindo. E aí você aplica a essa unidade de medidas na hora de estar relacionado a volume. Então, qualquer questão que tenha uma medida, uma unidade de medida ao cubo, você já sabe que a questão está falando sobre volume, tá? E na maioria das vezes, quando a gente falar de volume, vai estar sempre relacionado à medida de capacidade. E o que é medida de capacidade? É quando a gente quer medir litro. Medidas de capacidade. Então, se você tem um recipiente em que o volume dele mede 1 metro cúbico, quer dizer que cabe nele 1000 litros de água, de leite, de suco, qualquer substância líquida. Veja que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, a gente pode citar, por exemplo, a caixa de leite. Quer dizer que o volume, o espaço obtido dentro da caixa, o volume dela mede 1 decímetro cúbico. E essa medida mostra que cabe 1 litro de leite. E 1 decímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Se você tem 2 centímetros cúbicos, vão caber 2 mililitros. A cada 1 centímetro que aumenta, aumenta também a quantidade em mililitro. Se eu tenho 1 decímetro, se eu aumento esse decímetro, automaticamente eu aumento a minha quantidade, a minha capacidade em litro. A mesma coisa, se eu aumento aqui, eu tenho 1 metro cúbico. Se eu tiver 3 metros cúbicos, quer dizer que caberão quantos litros de leite? 3.000 litros de leite, certo? E assim sucessivamente. Falar de volume, precisamos sempre ter essa tabelinha para a gente poder transformar e saber utilizar isso, tá bom? Veja aqui como a gente pode calcular aplicando fórmula, tanto para o paralelepípedo quanto para o volume do cubo. Veja, o volume de um paralelepípedo. O comprimento, representado pela letrinha C, a largura pela letrinha B e a altura pela letrinha A. Algo só teórico, só para vocês verem, é que para eu calcular o volume de um paralelepípedo, eu preciso multiplicar. Multiplicar o quê? Os números, as medidas
dimensão. Então, a primeira dimensão, comprimento, eu vou pegar o resultado do comprimento, multiplicar pela altura e pela largura. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, se você multiplicar primeiro a altura com largura e depois comprimento, também não vai interferir. E o cubo é mais tranquilo ainda. Por quê? Porque tanto o comprimento quanto a largura quanto a altura têm a mesma medida. Então, é como se você tivesse elevado um número ao cubo. E o que é um número elevado ao cubo? É um número multiplicado por ele 3 vezes. Então, vamos supor que este cubo aqui, o lado meça 3 centímetros. Então, você vai fazer o quê? 3 vezes 3 vezes 3. Se o lado mede 4, ó, eu tenho um cubo em que as arestas mede 4. Então, você vai fazer, eu quero saber o volume deste cubo. Você vai fazer o quê? 4 vezes 4 vezes 4. Por quê? 4 ao cubo. Você não vai fazer 3 vezes 4. Não, ele não está falando que é triplo. Quando ele fala ao cubo, é para você trabalhar potência. E a gente sabe que quando a gente trabalha potência ao cubo, é eu pegar o número e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Veja eu calculando um paralelepípedo. Veja a medida representada pela altura, 2 centímetros. A largura, 5 centímetros. O comprimento, 3 centímetros. E eu multiplicando 5 vezes 3 vezes 2, 30 centímetros cúbico. Veja que se você não colocar a unidade de medida em cubo, você não está falando de volume. Você está falando de qualquer outra coisa, menos volume. Você precisa sinalizar a unidade de medida e colocar o cubo porque a gente está falando de volume, tá bom? Veja agora um cubo. Como eu falei que o cubo, todos os lados têm a mesma medida, então quer dizer que a minha altura mede 3, é que minha largura mede 3 e que meu comprimento também mede 3. Então, você vai fazer o quê? 3 vezes 3 vezes 3. Ou 3 ao cubo, que também está correto. É igual a 27 centímetros cúbicos. Por que eu coloquei em centímetros cúbicos? Porque eu estou calculando o volume e as medidas do meu recipiente está em centímetro. Se tivesse em metro, você iria finalizar colocando metros quadrados. Se tivesse em decâmetro, você iria finalizar colocando decâmetro cúbico, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos resolver essa questão. Determine o volume dos sólidos abaixo. Bem, você vai ver a primeira questão. Ele diz, ó, uma caixa cúbica com a aresta igual a 4 centímetros. Se ele está dizendo que as arestas são 4 centímetros, então quer dizer que tanto a largura, comprimento e altura mede 4. Então, é fácil calcular o volume de quando todas as medidas, todos os lados têm a mesma medida, certo? Então, vamos ver então como ficaria. 4 vezes 4 vezes 4, ou 4 ao cubo, que é igual a quanto? 64 centímetros cúbicos. Veja a caixa cúbica, o volume dela. Você tendo noção do volume de uma caixa, de um recipiente, você saberá quantos de produto, ou de líquido, ou de substância você vai poder colocar dentro dele. Veja a letra B. A caixa retangular. Já que é a caixa retangular, ele está te dando as 3 dimensões. Não está especificando quem é a largura, quem é a altura, quem é o comprimento. Mas o importante é te apresentar o quê? As 3 medidas. E aí a gente já sabe que para calcular o volume não é multiplicar um valor pelo outro. Então vamos ver aqui como ficaria. 10 vezes 5 vezes 8. 10 vezes 5 vezes 8 igual a 400 centímetros cúbicos, porque a gente está falando de volume, tá bom? Veja essa questão. Cubo, aresta igual a 2 metros. Então, quer dizer que tanto a minha largura, altura e comprimento têm o quê? A mesma medida. Então, a gente calcula da seguinte forma. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Ou você pode colocar 2 ao cubo, que também vai ser igual a 8 metros cúbicos, porque a medida do meu recipiente está em metro. Os outros eu botei centímetro porque apresentaram as medidas em centímetro, tá bom? Veja agora a letra D, um paralelepípedo. Então, eles não vão ter as 3 dimensões iguais, tanto que está sendo apresentada aqui as 3 dimensões.
E para calcular o volume? Pega então esses 3 resultados e multiplica um pelo outro. Veja, 3 vezes 6 vezes 2, 36 centímetros cúbicos, porque as medidas estão em centímetro. Bem tranquilo calcular o volume, né, gente? É só a gente precisa o quê? Praticar. Quanto mais você pratica, mais você aprende. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido a matéria, que ajude vocês a desenvolverem com sucesso todas as questões da apostila, tá bom? Se de primeira você não entender, veja novamente quantas vezes for necessário, tá bom? Se cuidem, não esqueça de estudar. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera.